Seja muito bem-vindo aqui a este vídeo. Eu sou Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos. E nesse vídeo aqui a gente vai desenvolver juntos uma aplicação no VBA que ela tem como objetivo fazer o controle de acesso a seus arquivos aí no Excel. Porém, a ideia você pode utilizar para outros arquivos, PowerPoint, Word, banco de dados. O modelo padrão de aplicação mesmo é um conteúdo muito forte. E a história interessante por trás disso, né? Por que eu estou decidindo gravar um vídeo falando sobre isso em específico. Eu estava desenvolvendo uma aplicação para um cliente e daí na parte final, lá já na parte de entregar o projeto, ele me pediu para fazer um controle de acesso, né? Onde eu ia ter que dividir por níveis de permissão, um tipo de acesso para ele e outro tipo de acesso para os funcionários comuns. Daí, eu já tinha muito tempo que eu não tinha desenvolvido isso. Eu fui coloquei lá no Google para ver como é que hoje em dia no mercado, como é que as pessoas estão fazendo. Daí eu vi muita gente com vídeo de 1 hora, 40 minutos, ensinando como é que se faz controle de acesso, porém de maneiras muito complexas, utilizando recursos que não são necessários para você fazer um controle de acesso. Muitas vezes o cliente ele só quer ver um formuláriozinho lá quadrado, digitar uma senha e acessar, ou algumas vezes tem que ter, quando você coloca um tipo de senha, você vê uma planilha específica e não vê outra planilha e vice-versa. Então é muito simples e eu vi muita gente fazendo de uma maneira desnecessária. E como aqui no Mamba Treinamentos a gente está aqui para te passar conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, decidi gravar um vídeo onde eu faço de uma maneira bem prática, bem objetiva, o mais usual possível que você pode fazer um formulário de controle de acesso. Beleza? Então espero que você goste do conteúdo. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas vai ter conteúdo de valor. Beleza? Antes de tudo, eu te peço que você comente aqui embaixo, dê esse feedback pra gente. É interessante a gente saber porque serve como um termômetro para saber se o tipo de conteúdo que a gente está produzindo está sendo agregador, está ajudando as pessoas que a gente tem o objetivo de ajudar. Beleza? Então deixa o like aí também para incentivar o nosso trabalho e vamos pro conteúdo. Agora eu vou dividir aqui minha tela contigo e vou vir pro cantinho. Então, vamos dar início aqui à produção do nosso projeto. E só para poder dar um norte e dar um direcionamento sobre onde é que eu pretendo chegar, eu já preparei um exemplar aqui do projeto. Vou abrir aqui para poder mostrar para vocês como é que funciona. Abre aqui um formulário no centro da tela, você digita a senha. Estou aqui com a senha de administrador. E aí, só depois que eu digito a senha é que o arquivo abre. Então, essa é a ideia, o modelo padrão de controle de acesso. Algumas pessoas mais avançadas no Excel nesse momento podem estar pensando: Igor, mas isso daí é a mesma coisa de eu proteger o arquivo, utilizando aqui na guia de revisão, proteger parte de trabalho. Desse jeito que eu te mostrei aqui, sim. Porém, aqui nesse recurso proteger pasta de trabalho, não existe a possibilidade de você, caso você tenha 10 abas aqui no Excel, você fazer com que um usuário, um tipo de senha, veja somente 3 abas específicas e as outras 7 fiquem ocultas, que outros tipos de usuário veja outras abas. Então, quando você tem níveis de permissão no seu projeto, você pode, através do VBA, dizer qual é o limite de atuação de cada usuário. Então, esse tipo de controle de acesso que eu fiz aqui, ele te dá a possibilidade de você trabalhar com isso. Já essa guia de revisão aqui do Excel, não. Certo? Você pode dizer se uma pessoa vai editar seu arquivo ou não, mas você não pode limitar de fato o que a pessoa vai fazer ali no seu projeto. Beleza? E para quem não sabe o que é que eu estou falando sobre níveis de permissão no Excel e tal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou então aqui no card, aqui por cima, em algum lugar aí, um vídeo onde é que eu explico todos os níveis de permissão que tem aqui no Excel, quando é que você usa cada coisa, um vídeo bem legal, e daí eu vou deixar aqui como recomendação para você. Ou vai aparecer aqui em cima, ou na descrição aqui do vídeo, beleza? Então, vamos dar início aqui ao nosso projeto. Vocês já sabem onde é que eu quero chegar, então vamos começar. Vou vir aqui na guia desenvolvedor, né? Cliquei aqui em guia desenvolvedor, Visual Basic, ou então você pode utilizar o atalho Alt F11. Esse daqui foi o formulário que eu já tinha feito, né? Vou começar tudo do zero para que não exista a possibilidade de a gente não conseguir fazer junto. Vou inserir aqui um User Form, certo? Inseri aqui meu User Form, agora eu vou renomear ele, vou botar aqui, ó, Acesso, vai ser o nome dele, certo? Acesso, vai ser o nome do meu formulário, ele renomeou aqui em Name, e se eu quiser renomear aqui em cima, eu venho em Caption, e boto a legenda, né? E coloco o nome Acesso. Como é que eu divido a criação de todo o projeto meu no VBA? Eu sempre divido dessa parte. Primeiro, parte visual e definição das variáveis. O que significa definição das variáveis? Quais são as informações que eu vou precisar pegar do usuário
quando eu estou desenvolvendo. Então esse tipo de definição é importante para que quando você chegue lá na parte de programação, você não fique revisando o código toda hora. Então aqui agora eu defino parte visual e o que é que eu vou ter de variável. Então a parte visual eu já sei que vou ter usuário e vou ter senha. Parte visual não, que as variáveis vão ser usuário e senha. E a parte visual a gente vai definir aqui junto. Esse tamanho aqui eu vou deixar bem aqui mesmo, vou pintar o fundo aqui de branco, certo? Pinto o fundo aqui de branco e vou inserir uma imagem, que essa imagem aqui eu vou colocar o logo do Mamba Treinamentos, que eu gosto sempre de colocar o logo das empresas que eu faço projeto e o logo das empresas que eu trabalhei, eu também colocava o logo, porque cria identificação visual com o projeto que você está fazendo. Entendeu? Então é sempre bom você colocar imagens. E para você colocar imagem é bem simples. Você clica sobre imagem, vem aqui em Picture, escolhe a foto que você quer, certo? Aqui está todos os formatos que o VBA aceita. Então eu posso colocar aqui todos os arquivos e aí você escolhe sua foto e dá um OK. Agora aqui vem um ponto importante que muita gente se atrapalha quando está trabalhando com imagens aí nas suas aplicações de VBA. Muita gente não sabe como configurar essas imagens. E isso de uma certa forma é bem simples. Como é que você faz? Você clica sobre a imagem, aqui em Border Style eu gosto de tirar as bordas porque deixa a imagem mais homogênea com a parte de fundo do seu formulário ou do seu sistema. Então eu tiro o Border Style, boto como none, que é não, né? Nenhuma no caso. E eu clico sobre ela de novo e aqui embaixo sobre Picture Size Mode, em vez de ser Mode Clip, eu coloco para Stretcher. O que é que o Stretcher faz? O Stretcher ele deixa a imagem proporcional para o tamanho da ferramenta imagem que você colocou aqui dentro do meu formulário. Espera aí, você não entendeu nada que eu falei? Tá vendo essa imagem aqui? Isso daqui é uma ferramenta. E à medida, vou dar uma ESC aqui, e à medida que você vai aumentando o tamanho dessa ferramenta, desse recurso imagem, a imagem que você escolheu vai se redimensionando para caber ali dentro do recurso, beleza? Então, só isso, bem simples. Espero que você coloque aí e aprenda como é que se usa esse negócio, que não tem dificuldade não. Agora vamos colocar aqui as labels. Vou escolher aqui as labels, os rótulos, né? Coloco aqui os rótulos. Colocar aqui 2 rótulos. Aliás, não, vou colocar um e depois a gente copia e cola para ser mais rápido. Esse daqui vai ser usuário. O de baixo aqui em caption vai ser usuário. Neste caso aqui tem um ponto interessante quando a gente vai programar os nossos rótulos. Quando você clica sobre ele, se você estiver utilizando um fundo diferente, o que é que a gente precisa fazer em muitos momentos? Para que a gente não crie um contraste muito agressivo entre o fundo e o rótulo que você está criando, é interessante você tirar o fundo. Então você vem aqui em Backstyle e coloca transparente. Dessa forma só vai ficar a fonte em cima do formulário. Dessa forma aqui, ó, tá vendo? Se eu tivesse com o Backstyle ativo, ia ter uma cor por trás do rótulo, sacou? Então agora a gente configura nossas fontes. Vou pegar a fonte aqui. Eu sou bem simples, gosto de utilizar as coisas mais no padrão mesmo. Então vou botar aqui regular, tamanho 12, ok. E Test Alignment, cadê? Aqui. Test Alignment eu coloco sempre no centro para poder a imagem ficar no centro mesmo. A imagem não, a letra ficar no centro, não precisar ficar toda hora ter que redirecionando. Beleza? Já fiz isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. Pego essa daqui, já coloco aqui embaixo, certo? E aqui eu vou dar isso daqui agora vai ser senha, beleza? Opa, foi o 7 aqui sem querer. Senha. Então, legalzinho, bonitinho. Agora vamos colocar nossa caixa de texto. Essa caixa de texto, ela vai receber as informações do usuário, certo? Então, essa caixa de texto aqui está com um tamanho legal. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Já vou posicionar ela bem aqui no lugarzinho dela, certo? Agora aqui tem um ponto interessante. Eu vou executar aqui, ó. Quando eu executar, você vê que ela já fica bem integrada. Porém, você também pode fazer algumas formatações aqui na sua caixa de texto. Você pode tirar o fundo para fazer back transparente. Aqui, ó. Tirei o fundo, certo? Se tivesse com... É porque o fundo também é branco. Mas se eu pegar aqui meu formulário, cadê? Border, back color. Se eu botasse o fundo do formulário branco, tá vendo? Quando eu coloco aqui, ó, back style. Se eu colocar transparente, fica sem fundo. Tá vendo? Fica bem mais legal aqui. Mas como eu estou utilizando tudo branco, no caso o back transparente, ele não teve tanta
utilidade. Porém, é interessante você saber, porque caso você esteja colocando aí nesse momento um fundo diferente para o seu formulário, você já aplica essa formatação que eu te expliquei. Beleza? É interessante também aqui nas caixas de texto você alterar a fonte. Por que é interessante você alterar a fonte? Porque senão fica assim, ó. Quando você digita, a fonte fica diferente do padrão que a gente está utilizando. Isso nos nossos projetos tem clientes que são muito meticulosos. Então é interessante a gente ter um nível de detalhe maior. Então vou chegar aqui, ó, e vou colocar a mesma fonte, Arial Regular 12. Beleza? Dei um OK. Aqui eu vou apagar e já dá um Ctrl C, um Ctrl V aqui embaixo. Beleza? Então, já fui. Colocamos usuários e senhas. Agora a gente só precisa colocar aqui embaixo o nosso Command Button, que é o botão de comando que ele vai mandar acessar ou não. Certo? Aqui, ó, aumentar um pouquinho. Então, pronto. Esse daqui, então, será os nossos Command Buttons. Dá uma pausa rápida agora aqui no conteúdo para dizer que quem ficar até o final do vídeo aí eu vou dar essa planilha aqui de presente, porém eu só vou dizer como você vai ter acesso a ela para quem ficar até o final. Então esse daí é meu presente para você, para quem não conseguir desenvolver ou para quem quiser ter esse arquivo aqui para poder trabalhar junto comigo, beleza? Então vou clicar aqui sobre o botão e apertar aqui e fazer algumas formatações. Cadê? Vou botar aqui acessar, que é a legenda, e esse daqui para limpar. Já limpei, beleza? Então, bem simples, não vou fazer nada demais. Uma vez que a gente fez aqui toda a parte visual do nosso formulário, já tá bonitinho. Aliás, eu vou dar uma cor branca para ele, para não deixar o negócio cagado. Dar cor branca mesmo para ele, bem normal. Depois você aplica aí suas formatações, fonte e tal. Você já sabe como é que faz. E aí você pode fazer no seu formulário, beleza? Senão o vídeo fica muito longo. Já fiz isso daqui, agora tem um passo bastante importante de todo o projeto de VBA, né? Eu falei que o primeiro passo é você definir quais são as variáveis que o usuário vai precisar digitar, fazer a parte visual, a gente já fez isso, check. Agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa fazer o endereçamento dessas variáveis. O que significa o endereçamento? Quando a gente está programando, a gente precisa referenciar as instruções que a gente vai dar no código, na linguagem de programação. E para a gente referenciar, é bom a gente ter um padrão de nomes. Quando você chama uma pessoa, você não chama ela pelo nome? Então, cada item desse, cada recurso, ela tem um nome. Tá vendo quando eu clico aqui, ó? Tá vendo Textbox 1, Textbox 2, isso daqui é o nome dele. Porém, quando você vai programar, você ficar pegando esses nomes genéricos é bem ruim, tira o tempo. Então, eu vou colocar um padrão. Eu sempre utilizo assim, ó. Se for texto, eu coloco txt underline a variável. Se for command button, eu boto cmd underline a variável. Então, eu utilizo esse padrão, me ajuda muito. Encontre seu padrão aí e boa sorte. Então, vou colocar aqui txt usuário. Beleza? Esse daqui será o txt underline senha. Esse daqui será o cmd underline acessar. E esse daqui, cmd underline limpar. Beleza? Então, bem legal. Já fizemos aqui segunda parte do nosso projeto. Check. E agora, a terceira parte do nosso projeto, que é a parte que você pode estar mais ansioso para chegar, para começar a fazer, que é a parte de programação de fato. Aí a gente vai começar pelo mais simples, que é aqui o botão de limpar. Vou dar um clique aqui, ó. Limpar. Quando eu abro o botão de limpar, para aqueles que já conhecem um pouco de VBA, já sabem que eu estou me referindo aqui ao evento clique do botão de limpar. E para aqueles que não sabem, eu vou explicar. Quando você está dentro do formulário, essa aba aqui, não só quando você está dentro do formulário, mas nesse caso específico aqui estão todos os elementos que estão lá no meu formulário. Então, a gente deu lá nome para a senha, não foi para o usuário, para o formulário em si. Então, todos os elementos eles ficam aqui. E aqui, desse outro lado, são os eventos que estão relacionados àqueles elementos. Então, você pode ver que aqui é o evento click. Tem evento double click, tem evento enter. Então, agora a gente vai começar a programar. E o que é que o botão de limpar faz? O botão de limpar, ele só pega as informações que estão lá na caixa de texto e coloca 0. Caso o usuário erre alguma informação, digite alguma coisa errada, ele aperta o botão e limpa. Beleza? Então, vamos começar. É bem simples de fazer. Eu coloco aqui, ó, o with, que é uma condição lógica. With, acesso, que é o nome do meu formulário, e o end, with, beleza?
Depois disso eu coloco aqui, ó, ponto. Olha como fica mais simples quando você faz o endereçamento, que é o passo 2, de maneira correta. Eu coloco aqui, ó, txt underline usuário ponto value. Então eu peguei o objeto txt underline usuário, peguei a propriedade dele utilizando o parâmetro ponto value e coloquei igual a aspas duplas. Isso daqui eu estou dizendo para ele que a propriedade valor daquele objeto é igual a 0. Repito esse mesmo procedimento, txt underline senha ponto value também igual a 0. Dessa forma, vamos executar aqui para ver se deu bom. Executei, vou digitar aqui qualquer valor em senha e em usuário. Se eu apertar limpar, ele some. Então funcionou perfeitamente. Então já vimos aqui que funcionou, né? Porém tem um ponto interessante. Quando a gente digitou a senha aqui, ó, você viu que a senha ficou à mostra. E para a gente proteger a privacidade do usuário, né, que está digitando a senha, é interessante a gente colocar aquele padrão, aqueles asteriscozinhos. Existe uma propriedade aqui na caixa de texto que a gente consegue fazer isso. Então, eu vou clicar aqui na caixa de texto e vou descer. O nome da propriedade é password char, essa aqui, ó. E aí você digita um asterisco. Quando você digitar um asterisco, você clica sobre o formulário e executa. Agora, quando você for digitar a senha, ele vai estar com esse asteriscozinho aqui. Então, bastante interessante essa dica aí. Limpei, funcionou. Agora, para a gente finalizar, a gente precisa configurar aqui o botão de acessar, que é o botão de acessar que ele vai permitir que o usuário acesse aqui a nossa aplicação, a nossa planilha de Excel, ou não. E a gente vai configurar isso daqui, beleza? Então, vou dar 2 cliques aqui. Agora, análogo como a gente fez no botão de limpar, a gente acessou o evento clique aqui do botão cmd underline acesso. Beleza? Então, o que é que vai acontecer quando a gente clicar nesse botão? É isso que a gente vai configurar agora, né? Primeiro de tudo, vamos declarar as variáveis. Então, vou usar a palavra guardada dim. Então, vou criar uma variável com o nome usuário, as string, porque string, tipo texto, porque nem sempre o usuário vai colocar só número como senha, né? Só número, então vou deixar aberto, deixar tudo como texto mesmo. Dim, senha as string. Então, tanto senha quanto usuário como string. Agora eu preciso colocar a informação que o usuário vai colocar lá na caixa de texto dentro da variável para eu poder comparar, para ver se a senha vai estar correta ou não. E para a gente pegar uma informação e jogar dentro da variável, primeiro a gente precisa escrever a variável, né? O usuário vai ser igual a acesso.txt, né? Underline, qual é o nome mesmo que a gente deu? txt underline usuário ponto value. E agora senha igual a acesso, que é o nome do meu formulário, ponto txt underline senha ponto value. Então, agora que a gente pegou as duas informações, tanto de usuário quanto de senha, que o usuário digita lá no txt, na caixa de texto, e jogamos dentro da senha. Agora, o ponto interessante que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com VBA, eu tinha muita dúvida de saber a ordem de quem fornecia informações a quem. Se vocês forem ver aqui, ó, a variável a informação que está à esquerda é sempre a que recebe a informação da que está à direita. Por exemplo, o usuário aqui, a variável usuário, é quem recebe a informação da caixa de texto. Se fosse o contrário, seria a caixa de texto que estaria recebendo informação aí da variável. Beleza? Então, se liga nisso. Agora, o que a gente precisa fazer? Já estamos com a informação aqui nas nossas variáveis. Então, agora a gente precisa comparar para ver se a informação que o usuário vai digitar está correta. Então, vou utilizar um comparador lógico simples, que é o if, que é o se. Então, vou colocar if usuário for igual. Qual é a senha que a gente tinha colocado? Qual foi o usuário que a gente tinha colocado? Admin, que lembra administrador. Se for igual, then vou fazer uma série de coisas. Se for mentira, então vamos fazer outra série de coisas. Beleza? Então, se for diferente, vamos escrever aqui um message box dizendo, ó, usuário incorreto, favor verificar. Então, e agora eu finalizo aqui com and if. Beleza? Então, isso daqui foi só um teste que a gente fez. O usuário vai digitar. Então, se o usuário digitar aqui a informação correta, ele vai entrar aqui nesse if. Se o usuário digitar o usuário errado, ele vem aqui para o message box e fala, usuário,
sua senha está incorreta, por favor, verifique. Então, vamos supor agora que o usuário digitou o usuário correto. Que o usuário digitou o usuário correto. Redundante. Então, mas é isso mesmo. O usuário digitou o usuário correto. O que a gente precisa checar agora? A gente precisa checar a senha, né? Não basta só ter o usuário, precisa também ter a senha. Então a gente vai utilizar o if aninhado, né? Como ficou popularizado na internet, que é um if dentro de outro if. Beleza? Então vou escrever aqui, ó, if senha for igual a... Qual é a senha que a gente colocou? 1, 2, 3, 4. Then, o que a gente precisa fazer se o usuário digitou a senha correta? A gente precisa fornecer a ele acesso para a aplicação. Então, vou colocar aqui, ó, application.visible igual a true, beleza? E o que é que vai acontecer com o formulário? A gente precisa fechar esse formulário. Então, pausa aqui agora, dica de ouro aqui, ó. Pouquíssima gente sabe disso. Como é que você faz para você fechar um formulário de maneira correta e não travar a sua aplicação? Simples, você não utiliza o nome do formulário .close, que é como as pessoas mais iniciantes pensam que é. Você descarrega esse formulário e você faz um unload no formulário. Então vamos lá, ó. Unload, você escreve isso e ele já dá uma dica aqui, ó. Qual é o objeto que você quer descarregar? Então, vou dizer aqui, ó, meu formulário, acesso, beleza? Então, esse daqui é o código que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa fazer aqui agora? Mais ainda, e se o usuário digitar a senha errada, o que vai acontecer? Você precisa fornecer para ele essa informação de que ele digitou a senha errada. Então vamos utilizar a mesma coisa que a gente fez aqui para o usuário. Colocar aqui o else, né? Else, vamos colocar aqui outro message box. Senha incorreta. Por favor, verificar. Beleza? Por que é interessante? E coloco um end if para fechar. Por que é interessante a gente fazer esses tratamentos? Isso daqui faz parte do tratamento de erro. Quando você desenvolve uma aplicação para alguém, essa pessoa, 98% das vezes, ela não tem a noção de programação que você tem. Então, quando acontece algum erro, muitas das vezes causado por alguma informação que ele digitou errado, por alguma coisa que ele fez que ele não poderia ter feito, você precisa preparar o seu sistema para esse momento, fazendo com que o usuário não se desespere, que ele tenha informações para entender o que é que está acontecendo. E isso daqui que eu fiz aqui, ó, faz parte de uma estratégia bem básica, bem simples para tratamento de erro. Então eu já sei que existe a possibilidade do cara digitar a senha errada, então eu preparei aqui, ó, message box, senha incorreta, por favor verificar. Então o cara sabe, opa, digitei a senha errada, então preciso digitar a senha correta. Se você não colocar informação nenhuma, o cara fica, e agora o que eu faço? Meu Deus. Agora o editor vai me trollar. Então, o que acontece? É isso. Então, agora a gente só precisa fazer mais uma coisinha, né? A gente precisa fazer com que, quando eu clique lá na minha aplicação, não abra o Excel, só abra o meu formulário. Então, vou dar um Ctrl+C aqui, ó, nessa instrução. Vou dar um clique aqui na minha pasta de trabalho, ó, esta pasta de trabalho, certo? E eu já preparei aqui, ó, que era o que estava no exemplo pronto que eu mostrei para vocês. Só que eu vou apagar tudo para a gente poder fazer junto. Então, apagar tudo. Beleza? Então, clico sobre esta pasta de trabalho. Eu vou vir aqui em geral. Clico em geral. Workbook, que é a minha pasta de trabalho, minha planilha. E aqui tem os eventos. Tá vendo que tem 1 milhão de eventos aqui? Muitos eventos. O evento que me interessa é o evento Open, que é o evento abrir. E o que... Opa, cliquei errado. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo, ó, VBA, quando o workbook, meu arquivo for aberto, acontecer esse evento em específico, execute algumas instruções. E que instrução é essa que eu quero? Eu quero pegar minha aplicação, application.visible, e colocar como false. Então, a minha aplicação do Excel não vai mais aparecer. Meu Deus, e agora? E agora a gente precisa colocar para o acesso aparecer. O formulário acesso. Então, vou digitar aqui o nome do meu formulário, acesso.show, e pronto. É isso aqui. Então, agora vamos testar para ver se funcionou do jeito que a gente esperava, né? Clica aqui em controle de acesso, beleza? Ele vai abrir. Vamos digitar aqui uma informação errada para ver se vai dar bom. Aí ele já diz isso aqui para mim, ó. Usuário incorreto, por favor, verificar. E nesse momento, o usuário, poxa, digitei o usuário errado. Vamos digitar aqui agora meu usuário correto, né? Admin. Quando eu faço isso,
ele já diz, ó, senha incorreta, por favor verificar, porque não tem senha nenhuma, né? Vou digitar aqui qualquer senha. Agora ele diz, ó, senha incorreta, por favor verificar. Ele só vai entrar quando eu botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, você acabou de criar aqui um formulário para controle de acesso simples e consegue atender, eu digo que 60% das demandas de clientes que pedem esse tipo de formulário. Para as demais especificidades que tem aí do usuário pedir para uma coisa não aparecer somente quando outra, somente com um perfil de usuário ser logado, você utiliza alguns outros recursos aí do VBA. Normalmente eu trabalho com a propriedade visible, que é essa propriedade aqui, ó. Vou inserir uma forma, dica extra aqui para você que ficou até o final do vídeo. Clique aqui, ó. Toda forma do VBA, ela tem um nome, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, teste. Quando você pode pegar isso daqui, ó, essa forma aqui, ó, digamos que é um botão. Ah, o cliente... Poxa, eu tenho aqui um comando, um botão que só pode aparecer quando eu estiver logado. Então, você vai fazer um teste de hipótese. Sempre que o usuário específico logar, você vai pegar, vamos dizer que é isso aqui, ó. Vou pegar, você escreve essa sintaxe with active sheet para pegar na planilha ativa, né? And with, e aí você coloca essa sintaxe aqui, ó. Shapes, abre parêntese, o nome da forma, do botão ou do elemento ou da aba da planilha que o seu cliente pediu para não aparecer quando algum tipo de usuário logar. E aí você brinca com a propriedade visible. Você pega a propriedade visible e coloca false. Beleza? Aí você vai alternando entre false e true à medida que existem usuários que devem ver aquele elemento da sua aplicação ou não. Então é basicamente assim que eu faço meus controles de acesso. Funciona bem, tenho tido bons feedbacks. Existem controles de acesso um pouco mais avançados que eu uso, mas são bem mais específicos e eu acho que não é o momento correto para a gente falar sobre isso. Beleza? Então, muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Muito, muito, muito obrigado. Para quem quiser ter acesso aqui a essa planilha, comenta aqui embaixo desse vídeo eu quero e coloca o e-mail de vocês que eu vou pegar a planilha e vou mandar para vocês poderem entender aqui, brincar e coisa e tal, para cá. Beleza? Então, valeu, vamos para cima, vamos dominar o VBA.